O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 4. Esperanças e consolações, penas e alegrias terrenas, desgosto pela vida, suicídio, entre a pergunta 943 até a pergunta 952A. Pergunta 943. De onde vem o desgosto pela vida, que arrebata alguns indivíduos sem motivos plausíveis, sem motivos aparentes? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com objetivo útil e segundo as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa-se mais rapidamente, suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age visando a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, muitas vezes a ociosidade no indivíduo, faz com que ele fique pensando, bobagens na cabeça, fique desgostoso da vida, fique almejando que talvez o outro tenha e que ele não tem, talvez a falta de fé, de acreditar em algo maior, se apegar a Deus, pegar o caminho do bem, trabalhar para o próximo, tudo isso influencia. E quando a pessoa trabalha para o bem, na linha do Cristo, a caridade, a boa vontade, a boa caridade, em fazer algo para alguém, isso passa muito mais fácil todas essas vicissitudes, todos esses problemas que encontramos no dia a dia de praticamente todas as pessoas, lembrando que nós estamos numa terra de provas e expiações. Na pergunta 944, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida, quer dizer, de pôr um fim na sua vida? A resposta é não. Só Deus tem este direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, da lei de Deus. Então, quando você tira a sua vida, está transgredindo as leis de Deus, as leis naturais. 944A. O suicídio não é sempre voluntário, então, porque nós perguntamos lá na outra questão, eles respondem que se é voluntário o suicídio, Aqui, então, está perguntando, o suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz, ou seja, ele não tem consciência exatamente do que está fazendo, Para ele, vida é vida, morte é morte, não tem um sentido, Porque ele não está com a cabeça no lugar, Não tem uma mente produzindo boas coisas, então ele não sabe o que é certo, o que é errado. 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Então a pessoa fica desgostosa, fica triste, magoada com as coisas, pega desgosto por pessoas, por coisas, pega tristeza. Insensatos é a resposta, porque não trabalham, quer dizer, quando digo trabalham para o bem, A existência não lhes teria sido tão pesada se trabalhassem a caminho do bem, seguissem o bom caminho, tirassem com certeza, um tempo
para fazer a caridade, fazer o bem ao próximo. Isso tiraria sua ociosidade, suas tristezas, faria comparar do que passa, né, pelo que está passando o seu próximo. Então não ficaria tão desiludido, tão desgostoso. E isso faria com que ele desistisse, obviamente, e nem pensasse, né, no suicídio. Na 946, o que pensar do suicídio, que tem por objetivo escapar às misérias, né, e às decepções desse mundo? Lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a maioria passa por problemas, por percalços, por situações dolorosas. A resposta é: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e aos que não têm nem forças e nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, aqueles que aguardam uma saída nisso que na sua descrença chamam de sorte ou acaso. Então, aquele que aguarda, né, uma ajuda, mas que não faz nada em prol de, dificilmente vai receber algo em troca, porque não se mexe para que algo venha ao seu encontro, à sua ajuda. O acaso ou a sorte, obviamente, não existe. Para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, né? Mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio de suas palavras, de sua inércia, inclusive, né? Age no caminho do bem, ao caminho do Cristo, faça a caridade, é uma boa saída para as tristezas e amarguras. Quando você faz algo, né, por exemplo, você visita um hospital, né, você está doente, desgostoso, com um problema grande de saúde, visita um hospital e vê quantas pessoas estão em fase terminal, quantas pessoas estão lá e muitas vezes estão sem reclamar, estão aguentando firmes, né? E aí você, com certeza, né, teria um up, né, um renascer na sua saúde, um renascer na sua vontade de viver, né? Não ficaria desgostoso, triste. 946A. Aqueles que conduziram uma pessoa infeliz para esse ato de desespero sofrerão as consequências disso. Quer dizer, a pessoa que induziu ao outro ao suicídio, né? Elas, como é que se situam essas pessoas, né? Elas têm alguma coisa em troca, né? Elas vão receber algo, né, em troca do que fizeram, dessa influência ou má influência, vamos chamar assim, que deram ao suicídio. A resposta é: ó infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Então, se você induziu aquela pessoa a cometer suicídio, você pode responder nas leis de Deus como um assassino, né? E aí as leis de Deus são claras, né? Talvez nessa encarnação você não pague por isso, mas você numa próxima vai responder claramente por essa situação. Na 947, o homem que está às voltas com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida, né? É um suicida, mas aquele que o causaram ou que poderiam impedi-lo são mais culpáveis que ele.
a quem a indulgência aguarda. Então, quem está induzindo aquela pessoa, né, a cometer o suicídio, né, pela miséria, ou aquela pessoa, né, que desleixou, né, e não viu pelo seu próximo, às vezes era um parente, deixou para lá e não está nem aí com aquela pessoa, e a pessoa acabou se suicidando por falta de comida, de fome, né, de necessidades básicas. Então, vai responder mais aquele que causou isso. Não acreditem, contudo, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza, quer dizer, o espírito que faltou com a firmeza de pensamento, né, e que acabou cometendo o suicídio, e perseverança. E se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar das dificuldades, dos obstáculos, porque todos nós temos dificuldades e obstáculos, né? Cada qual na sua medida, no seu grau, na sua necessidade de progresso, tem as suas dificuldades. Infeliz, sobretudo, se o seu desespero nasceu do orgulho, quero dizer, se desses homens cujo orgulho paralisa os recursos da inteligência, que se envergonhariam por dever a sua existência ao trabalho de suas próprias mãos, preferindo morrer de fome a ter de descer daquilo que se chama a sua posição social. Então aquele, né, aquela pessoa, aquele indivíduo que é orgulhoso, vaidoso, arrogante, tem uma posição social alta e de repente perdeu aquela posição, perdeu uma grande posição, um grande emprego, né? Não consegue outro emprego, às vezes um emprego simples, né? Não vai aceitar porque ele acha que não é para ele, e se entrega, né? Até, no caso, até o suicídio, ou até morrer de fome. Então esse também é culpável, porque ele tem as condições para exercer várias coisas, né? O homem, quando quer, ele consegue muitos tipos de emprego, oficialmente empregos ou não, né? Ou sai a solicitar ajuda do seu próximo. Então não tem orgulho, não tem vaidade, se despe de tudo isso e consegue, né? Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, porque às vezes o mundo nem fala nada, nem critica, mas a pessoa acha que critica ele, né? Que tem boa vontade apenas com aqueles a quem nada falta e que voltam às suas costas quando são requisitados. Sacrificar a vida à consideração deste mundo é uma coisa estúpida, é uma coisa impensável, né? Porque ele não levará isso em conta. Na pergunta 948, o suicídio tem por objetivo escapar à vergonha, né, de uma má ação. É também repreensível, como aquele que é causado por desespero. Então a pessoa se torna vergonha para a família, para um parente, né? Então, por exemplo, suponhamos que ele tenha uma divergência, né, com um parente determinado, por seguir uma linha de pensamento, até, por exemplo, pela sua sexualidade, pela sua condição, né, de forma de pensar, né, e não quer deixar o seu próximo passar vergonha, e acaba cometendo suicídio. Ele também é responsável como o outro, né, que faz inconsequentemente, como é pelo desespero. O suicídio não apaga a falta, quer dizer, tanto um suicídio como o outro não apaga a falta, que é o suicídio em si, né, que rompe as leis de Deus. Então é o suicídio. Ao contrário, aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é necessário tê-la para sofrer as consequências. Aqui está dizendo assim, por exemplo, suponhamos que aquele indivíduo roubou, né, fez mal a alguém,
e de repente reconheceu isso e fez mal, uma vergonha para a mãe, né, que era tão certinha, e aí de repente comete suicídio, né? Então aqui está dizendo, né, se ele fez mal a alguém é uma falta, e se cometeu suicídio é outra falta. Deus julga e, dependendo da causa, pode por vezes diminuir os seus rigores quanto às penalidades, né? Mas quando rompemos as leis de Deus, consequentemente, obviamente, seguimos numa próxima reencarnação com uma nova oportunidade. Mas, obviamente, né, se você cometeu um suicídio, se enforcando, talvez você nasça com problemas de cordas vocais, com problema de câncer de garganta. Isso são só exemplos, mas são consequências de uma vida anterior. Se cometeu um suicídio, dando talvez um tiro, um projétil contra a cabeça, né? Talvez numa próxima encarnação nasça com algum problema de saúde mental, talvez uma síndrome de Down, talvez com uma um tipo de doença, né, que comete, né, o cérebro. Então, são todas questões que devemos pensar, observar, né? Deus está dando oportunidade àquele próximo, àquela reencarnação, né? 949. O suicídio é perdoável quando tem por objetivo impedir que a vergonha envolva filhos ou família. Então, suponhamos que ele é uma pessoa que seja de ordem, ele é um milionário, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro e cometeu crimes, né, contra a sociedade, e de repente reconhece isso e não quer que os filhos ou que a família, a esposa, pais passem vergonha e comete o suicídio, né? Então, esse suicídio também é perdoável, né? É a pergunta aí. Aquele que age desta forma não procede bem porque cometeu o suicídio, mas acredita que sim, quer dizer, aquele que cometeu o suicídio acredita que aquilo faria bem, né? E Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs, né? Ele se impôs terminar com a vida naquele momento por ter feito coisa errada, né? Ele atenua a sua falta pela intenção, né? Mas nem por isso deixa de cometê-la, né? Então, aquele ato, aquela atitude do suicídio são contra as leis de Deus. De resto, se os abusos de sua sociedade forem abolidos, bem como seus preconceitos, não terão mais suicídios. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma má ação, prova que tem mais em conta a estima dos homens do que a de Deus. Então observem esse parágrafo, esse pedaço, né? Aquele que está cometendo suicídio por vergonha ao homem, né? Ao seu próximo, mesmo que parentes, ele teria que ter vergonha mais de Deus e não dos homens, né? Pois vai entrar na vida espiritual, carregando de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-la durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens, pois perdoa e o arrependimento sincero e leva em conta os nossos esforços de reparação. O suicídio nada repara, compromete o organismo físico, né? Compromete o espírito para uma próxima reencarnação. Na 950, o que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Então, quer dizer, ele tira a vida para chegar do outro lado, espiritualmente, né? Do lado do mundo dos espíritos, mais rapidamente. Outra loucura, a resposta que os espíritos nos dão: que faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la. Quer dizer, promova o bem, siga o Cristo, faça a caridade, né?
pois daquela maneira, né, do suicídio, no caso, retarda a sua entrada no mundo melhor. Ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma ideia falsa. Então, no mundo dos espíritos, esse espírito vai pedir para complementar aquele restinho de vida que faltava. Então, se faltava 10, 15, 20 anos, ele vai pedir uma reencarnação, no mínimo, com esse período, para que ele possa reparar essa falta. Uma falta qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos, né? Quer dizer, jamais abre o caminho do mundo dos espíritos para essas pessoas, né? Talvez ele vai reviver com a cena do suicídio muitas e muitas vezes, ele vai sofrer, né? O seu espírito vai sofrer com isso, né? Vai ter que pedir aos irmãos espirituais, a Deus, um novo caminho, uma nova oportunidade para cumprir aquele restinho que faltava. 951. Por vezes o sacrifício da vida não é meritório, quando tem por finalidade salvar a de outros ou de ser útil aos seus semelhantes. Então, por exemplo, a pessoa está em perigo, está morrendo, e a outra se compromete, pondo em perigo sua vida. Por exemplo, num afogamento, ela põe a sua vida em risco, né? Até pode morrer, né? Tentando salvar. Ou num incêndio, talvez pondo em risco a sua vida para salvar o seu próximo. É meritório isso? É a pergunta, né? Isso é sublime, segundo a intenção. Então, quer dizer, se a intenção é realmente ajudar e não pôr em risco a sua vida, é meritório. E o sacrifício da vida não é, então, um suicídio. Isso é uma coisa sublime, né? Tentar ajudar o seu próximo. Ele não estava querendo pôr sua vida em risco, mas infelizmente colocou, né? Contudo, Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Então, o orgulhoso, né, que vai lá e fala, não, eu vou lá, e sabe que vai morrer realmente, né, e não está fazendo para salvar, mas está salvando para se demonstrar que é o forte, né, o que tem orgulho aquilo. Aí sim Deus coloca em pesar isso. Um sacrifício meritório apenas pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem às vezes segundas intenções que lhes subtraem o valor aos olhos de Deus. Continuando, todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, a vida é o bem terreno ao qual o homem atribui maior valor. Aquele que a ela renuncia a vida para o bem de seu semelhante, quer dizer, ajudando o seu semelhante, não comete nenhum atentado. É um sacrifício que realiza. Mas antes de cumpri-lo, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. 952. É tido como suicida o homem que perece vítima de abuso das paixões, que com ele sabe deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Então o homem vicioso, por exemplo, na bebida, que vai comprometendo o seu fígado, né, o seu organismo, por exemplo, o que está comprometendo com as drogas, o seu organismo, o seu cérebro, os seus órgãos todos, ou aquele que está se comprometendo com a gula, né, aquele que está, por exemplo, com um problema de diabetes e não está nem aí com o seu regime. É um suicídio moral a resposta. Não compreendem que, nesse caso, o homem é duplamente culpado, porque ele tem consciência disso.
há nele a falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus, das leis de Deus, né? 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero, no caso, quem está usando uma droga, quem tirou a vida por desespero, esse que está tirando moralmente, se suicidando moralmente. É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu ato. Naquele que o comete impensadamente, existe por vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. Ao outro será punido com mais rigor, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha dessas faltas, das faltas cometidas, né? Então, de acordo com a sua consciência, é o seu julgamento, né? Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo Desgosto pela Vida, Suicídio, entre a pergunta 943 até a pergunta 952A.